programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! Veja nesta edição. Movimentos sociais e populares participam em Mariana do Encontro Brasileiro em diálogo com o Papa Francisco. Discussão sobre o Plano Estadual de Educação mobiliza educadores em Minas. Sindiúti marca presença no debate público sobre Base Nacional Comum Curricular na Assembleia Legislativa. De Brasília, as notícias da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Educação em debate. Trabalhadores e trabalhadoras em educação, sob coordenação do Sindiúti, marcaram presença no debate público sobre Base Nacional Comum Curricular. O evento aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais no último dia 30 de maio. Em duas sequências faremos o registro desse encontro, numa série de entrevistas que começa nessa edição. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, responsável pelo debate, colocou na mesa discussões acerca das implicações do currículo comum no ambiente da diversidade educacional. Na mesa de abertura dos trabalhos, representantes do governo, através da Secretaria de Estado da Educação, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME, e do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúti MG. Base Nacional Curricular versus diversidade e inclusão educacional. Esse assunto levantou o debate na Assembleia Legislativa. De acordo com a diretora do Sindiúti Minas Gerais, Mônica Souza, não há como fechar os olhos a essa questão nas salas de aula. O debate do Sindiúti sobre a Base Nacional Comum Curricular, ele se centra exatamente naquelas 4 políticas nacionais que a base aponta para implantar a base. São políticas nacionais de maternidade e tecnologia nas escolas, política nacional de formação dos professores, a política nacional para as avaliações externas e a política nacional de infraestrutura. O Sindiúti já aponta essas condições das escolas mineiras há muitos anos. Nós sabemos que essas políticas nacionais elas não atingem a grande maioria das escolas. Se a base necessita dessas políticas para que seja implementada, vai ter um grande problema de implantação, porque nossas escolas não têm essas mínimas condições de funcionamento para que, de fato, o professor possa discutir, possa conscientizar e possa pensar a sua prática para que os métodos para a implantação dessa base comum possa de fato se concretizar. A proposta de criação da Base Nacional Comum Curricular recebeu críticas diversas, entre elas do professor titular emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, professor Miguel Arroio. Essa Base Nacional Comum foi imposta. Veja, nós vínhamos já das CBEs, de todo um debate para construir o Plano Nacional de Educação, tal, que ao final terminou sendo outorgado. E aqui nem se esperou consultar as prefeituras, as escolas, as redes estaduais. Aqui foi imposta essa Base Nacional Comum. O MEC escolheu quem ele achou, eu não fui escolhido, por suposto, e ele que definiu, impôs uma Base Nacional Comum. Então essa é a primeira crítica que temos que fazer. Se trata de reforçar a velho estilo de definir do alto o que tem que ser feito nas escolas. Claro, isto traz consequências muito sérias. Por quê? A pergunta por que definir do alto o que tem que ser ensinado nas escolas? Porque nas últimas 10, 15, 20 anos, aqui a Escola Plural, por exemplo, os professores vinham tendo autorias docentes. Isto é muito importante para o Sindiúti. Os professores não são os mesmos. Os professores têm outra formação, têm outra capacidade de agir, ter autorias docentes, ter autonomia docente. Então, diante desse crescimento das autorias docentes, da capacidade docente, para eles inventar o que ensinar, é que vem o MEC e diz basta, agora vocês vão ter que ensinar o que nós definamos do alto como Base Nacional Comum. Isto tem um sentido político muito sério,
eu quero, na minha fala, politizar o debate. Se trata de uma questão de poder. Afinal, quem manda na escola? Esta aqui é a questão. Durante mais de 30 anos, os professores falaram: a escola é nossa. E agora são os alunos que estão falando: a escola é nossa. A escola pública é dos alunos. Ocupemos as escolas. Então, no MEC diz: basta de brincadeiras. Essa escola já tem donos. E esses donos não são nem os professores, nem as famílias, nem os educandos. Menos ainda. Esses donos são os que sempre foram. São os donos do poder. Está claro? Então, este é o sentido principal que temos que descobrir, temos que colocar com muita força. Tá? Mas a pergunta podia ser: mas por que os professores avançaram tanto em suas autorias docentes? Por quê? Porque os professores tiveram que dar respostas a algo novo que estava chegando nas escolas. Quando eu fui secretário de Educação aqui em Belo Horizonte, lembro que um professor me colocou: Arroyo, eu não posso ser o mesmo professor que era antes. Digo: mas por quê? Porque os alunos são outros. Os alunos são outros, as alunas são outras. Estavam chegando na escola os que nunca chegaram. Estavam chegando os pobres, os favelados. Estavam chegando também os negros, os indígenas, os camponeses. Estavam chegando os outros. Mas quem percebia esses outros chegando nas escolas? Os educadores. E eles tiveram que ser outros para dar conta desses outros infâncias, adolescências. É como no hospital. Se os médicos estão acostumados com determinados doentes e chegam outros doentes, eles têm que se redefinir, têm que se repensar, não é verdade? Isso que aconteceu nas escolas públicas, sobretudo. Né? Então, essas autorias docentes, não era que eles inventavam autorias docentes. Não. Essas autorias docentes eram uma tentativa de responder a ser outros professores, outras professoras, diante de outras crianças, outros adolescentes, outros jovens e adultos que estavam chegando. Arroyo diz ainda que a base comum curricular não reconhece os esforços dos profissionais da educação. A realidade, na escola, o professor fecha a porta e o dono da sala de aula é ele ou ela. Não esqueçamos nunca isto. Nem sequer a diretora sabe o que acontece lá dentro. Entende? Então, a autonomia docente é inerente à própria condição docente, sobretudo das escolas básicas, e não só da escola de educação básica, da escola superior também. Eu sou professor já faz mais de 50 anos e nunca perguntei ao meu diretor, minha diretora, ao MEC, ao Conselho Nacional de Educação, que aula que eu tinha que dar. Eu te pergunto, onde é que tem mais formação? Nos educadores que estão agora nas escolas públicas, você que é do Sindiúti, ou no Congresso, aquele bando de machistas dizendo: tchau, querida. Onde é que tem mais educação? Temos que ter muito cuidado. Há muita mais educação nas escolas públicas do que nós pensamos. Se alguma coisa mudou neste país, foi a formação do professor. Faz 40, 50 anos, a maior parte era leigo ou o máximo normalista. Hoje a maior parte tem nível superior, de graduação, de pós-graduação, mestrado e doutorado. Hoje os professores de qualquer escola pública têm muita mais formação do que o próprio prefeito, e do que os vereadores, e do que os técnicos, às vezes, da secretaria. Cuidado com essa história de que a escola pública, a qualidade da escola pública vai mal, porque a qualidade da formação do professor vai mal. O que vai mal, e muito mal, e vocês sabem, é o respeito a seus direitos como trabalhadoras e trabalhadores. É isso que vai mal. E o que eu coloquei aí, a qualidade da escola pública não depende da qualidade da formação do professor, depende da qualidade social, da forma de viver, sobreviver, malviver, da infância, adolescência, jovens e adultos que chegam na escola pública. E da forma de malviver dos professores que ganham salários miseráveis para trabalhar na escola pública. O que nós temos que entender, e isto é muito sério, temos que entender que não se avança na qualidade da escola pública se não se avança na qualidade social da infância, adolescência popular, que ainda bem está chegando na escola pública, e dos profissionais que trabalham com tanto empenho na escola pública. Veja agora o que pensam os profissionais da educação.
Eu gostaria de dizer que o Plano Curricular Nacional Comum, de base comum, ele é extremamente preocupante porque ele pasteuriza a sociedade brasileira como um todo, não levando em conta não só questões que estão muito na moda de se debater, que é gênero e etnia, né? Mas questões que extrapolam tudo isso. Questão de religião também está muito na moda, mas questão que extrapola muito isso, que é a questão da construção da cidadania. Eu sou aluna de ex-escola pública, há escolas que eu estudei, não eram escolas universalizadas, muito antes pelo contrário, eram escolas excludentes. Eu venci toda essa situação por um amparo legal, um amparo do estudo, e o que eu vejo hoje é um massacre em cima das minorias que não são minorias, que na realidade são maiorias. Meu nome é Marli, eu sou professora de Geografia, né? Estou atualmente atuando na Escola Estadual Arida Franco. Eu acho que é importante, né, todos fazer um esforço para participar, sair um pouquinho, né, para fora dos muros da escola, porque essa base curricular, tudo isso que está sendo construído aqui nesse debate político, ela nos atinge diretamente. E nós, como protagonistas, né, que estamos na base, a importância da gente participar, ela se faz cada vez mais presente. Com luta, com garra, o Temer sai na marra. Com luta, com garra, o Temer sai na marra. Milhares de pessoas, de movimentos sociais, sindicais, populares e estudantis, caminharam em mais um ato fora Temer, em Belo Horizonte. A manifestação terminou na Praça da Estação. Mais de 40 mil pessoas participaram deste ato. Estamos na rua aqui para defender também o seu direito. Estou vendo jovens sentados aí. É o direito que você entre no mercado de trabalho, não terceirizado, porque o Temer vai aprovar a terceirização sem limites e você entrará com salários menores, com menos direitos. Vai aprovar a reforma trabalhista, quer aprovar a reforma trabalhista, acabando com a CLT e com tudo o que nós já conquistamos de direito. Respeita a jornada, respeita o salário, isso vai fazer parte do passado. Este governo golpista vai mudar as regras para nós, trabalhadores e trabalhadoras. Quer fazer a reforma da Previdência para que nós trabalhemos mais. Só que o nosso problema não está entre nós já trabalhamos muito. O governo tem que atacar as grandes fortunas, não nós, classe trabalhadora. Esse é mais um fora Temer e terão tantos quantos forem necessários, porque nós não sairemos das ruas enquanto tivermos um governo ilegítimo e golpista no nosso país. Esse governo ilegítimo quer vetar uma lei de que o negociado prevaleça sobre a legislação trabalhista. Essa praça está ocupada por nós, trabalhadores e trabalhadoras, que estamos sendo golpeados a cada minuto por esse governo ilegítimo e que está aí provisoriamente, mas que será derrubado por nós. A educação, que é essencial para o projeto de desenvolvimento do país, está sendo atacada quando se é colocado um ministro do bem que é contrário a cotas, que é contrário a ProUni, que é contrário a FIES. Então, precisamos tirar e ocupar também o Ministério da Educação para retirar o ministro que não nos representa. O ministro da Educação não nos representa. Fora Mendonça, fora Temer. Juntos vamos derrubar esse governo e retomar esse país que é nosso, da classe trabalhadora. Somos totalmente contra esse governo golpista e estamos juntos na luta e trazer a mensagem que o que vai mudar essa conjuntura, o que vai mudar o jogo é o povo na rua. Então, companheirada, a tarefa de todos nós que estamos aqui hoje é fazer um grande ato
e depois nos multiplicarmos. E no próximo ato, cada um aqui tem que trazer mais 10. E assim a gente vai esturraçar esse governo golpista lá de Brasília. É isso aí, bora Temer! Elas são as bruxas contra o golpe. Neide Pacheco integram um grupo em Belo Horizonte que também está nas ruas pedindo fora Temer? Sim, nós formamos um grupo de mulheres, o grupo se chama Bruxas contra o Golpe, e a gente quer somar aqui a nossa luta. Nós vamos fazer uma performance aqui durante a caminhada. Ô Neide, o que mais vocês temem? Vocês, afinal de contas, são bruxas, né? Mas estão com temor de que a política no Brasil pode trazer uma série de consequências danosas para as mulheres, principalmente? Ah, com certeza. O que o Temer tem feito, colocando pessoas que não têm perfil nos quadros, nos ministérios, é um atraso. Ele vai fazer com que o país volte ao século passado. E a gente não quer. Também encontramos mais uma bruxa nesse ato. Ela também é mulher e está na luta contra o golpe. Isso aí, primeiramente fora Temer, e a gente está aí na luta pela igualdade entre todos os seres humanos e contra a cultura do estupro. Quando você fala contra a cultura do estupro, você acha que o Brasil precisa melhorar em que aspecto em termos de políticas públicas para as mulheres? Educação, principalmente educação. Veja agora o que pensam os profissionais da educação. Elisete, você considera importante participar de atos como esse? É muito importante participar, sim. Você tem que ir para as ruas. Se você está insatisfeito, você tem que lutar. Você não pode ficar, por exemplo, se omitindo. É nas ruas que a gente ganha, que a gente conquista os nossos direitos. Em relação a direitos, o que vocês hoje da educação mais temem com esse governo? Olha, por exemplo, nós tivemos uma luta enorme para conseguirmos o piso nacional. Então, aqui em Minas Gerais, a gente tem um piso nacional. E aí vem o Temer, né? E fala que vai acabar com o piso nacional. Que isso? Nós não somos valorizados. O piso nacional tem que equivaler para todos os estados, né? As capitais do Brasil. Então, por isso que a gente tem que ir para a rua, lutar e não ter medo. Mariane, é importante participar, estar nas mobilizações das ruas? Eu acho que sim, é muito importante, principalmente pela conjuntura que o Brasil se encontra, né? E o quadro de educação, eu acho que com esse governo golpista vai piorar e muito. O que, por exemplo? Olha, principalmente os nossos direitos adquiridos, que ele está querendo mexer. Então, a nossa luta de anos e anos vai ser tudo jogada por água abaixo se a gente continuar e deixar que esse governo, que na verdade é um desgoverno, que continue no poder. Então, a nossa luta é essa, por uma educação de qualidade, por uma educação melhor e que ninguém perca os direitos que nós conseguimos com tanto sacrifício e com tanta luta. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. É lindo ver Minas Gerais e ver Belo Horizonte aqui reunido. O ato que nós fizemos aqui quando a presidenta esteve aqui foi marcante, foi um dos mais bonitos que nós tivemos no Brasil. Eu quero dizer para vocês que essa luta das ruas tem repercussão, sim. Muitas vezes as pessoas acham que quem está na rua, a mobilização do povo, que isso não chega ao Congresso, que isso não chega ao Senado. Chega sim. A voz das pessoas aqui na rua chega, constrange e mostra quem está do lado da democracia de fato. Então eu queria dizer para vocês, a gente continuar na luta, a gente continuar mobilizado, redes sociais, passeatas, movimentos, escrachos, tudo isso é muito importante para a gente recuperar a nossa democracia. E eu tenho certeza que nós vamos recuperar, porque o povo brasileiro é um povo forte. As mulheres brasileiras são mulheres fortes. Os movimentos sociais são movimentos fortes. Quero explicar para as pessoas o que está acontecendo, o porquê tantas vezes nas ruas
e para que as pessoas não confundam achando que essa é uma pauta partidária. A defesa da democracia não é a defesa de um partido político. Nós que somos trabalhadores e trabalhadoras, que temos direitos, que buscamos melhorar a nossa condição, que lutamos por melhores salários, melhores condições de vida, por políticas públicas, este golpe está afetando a nossa vida. É contra isso que nós precisamos lutar. O governo do Michel Temer, ele assumiu interinamente num processo de votação que foi um golpe de Estado, mas ele assume para adotar no país uma agenda que vai nos prejudicar, para adotar propostas que vai trazer prejuízos para nós que somos trabalhadores e que vivemos o nosso suor, vivemos o nosso salário. Posso citar algumas coisas básicas, como por exemplo, uma reforma trabalhista que vai desconsiderar direitos, que vai desconsiderar a CLT, que vai desconsiderar leis que garantem direitos para os trabalhadores e as trabalhadoras. Posso citar uma reforma da Previdência. Nós já começamos a sofrer a privatização da Previdência com o fim do Ministério da Previdência e com os anúncios que o governo interino tem feito de aumentar o tempo de trabalho das pessoas para que elas se aposentem, acabar com a aposentadoria especial dos professores, das professoras, aumentar o tempo de trabalho das mulheres e desvincular as contribuições, os benefícios, na verdade, da Previdência do salário mínimo. A reforma trabalhista também vai se materializar quando acabar a política de correção do salário mínimo que nós conquistamos na última década. Sobre saúde e educação, o que está em curso no nosso país também é a sua privatização. O governo já disse que o SUS é muito grande, o Henrique Meirelles já disse que é possível cobrar da população pelo atendimento no Sistema Único de Saúde, e o Sistema Único de Saúde é essencial para a maioria da população brasileira. A privatização da educação, através de parcerias público-privadas, dando a ideia que a escola pública não tem que ser pública, pode ser paga. No que se refere ao ensino superior, parando os investimentos, não aumentando o número de vagas, no ensino profissionalizante, acabando com toda a política do ensino profissionalizante que nós tivemos no nosso país. Então, isso está atingindo todo mundo. Se nós não reagirmos, se nós não denunciarmos, se nós não fizermos alguma coisa, vai parecer que está todo mundo satisfeito com medidas como essa. No caso da educação, política de piso salarial profissional nacional vai fazer parte do passado, porque esse governo ele defende, assim como nós vivemos um choque de gestão, a política da meritocracia, não a política da valorização do piso salarial profissional nacional, como nós sempre defendemos e temos e procuramos conquistar no último período. É isso que está em risco. Então nós precisamos aprender cada vez mais a fazer as lutas gerais, porque é o geral que vai impactando no particular de cada categoria, para o bem ou para a retirada de direitos. Momento CUT Minas. Outras Palavras registra o Encontro Brasileiro de Movimentos Populares em diálogo com o Papa Francisco, que aconteceu de 2 a 4 de junho em Mariana. O Encontro Brasileiro dos Movimentos Populares em diálogo com o Papa Francisco, realizado de 2 a 4 de junho, terminou com a construção coletiva de uma carta que será entregue ao Papa. Nela, os participantes do encontro apontam como saída para a crise socioambiental a luta e a solidariedade entre os povos. Há também denúncias sobre a tragédia provocada pelas mineradoras Samarco, Vale e BHP em Mariana, após o rompimento da barragem de Fundão, em 5 de novembro de 2015, e referências a esse momento político difícil de golpismo, privatizações e retiradas de direitos dos trabalhadores.
O encontro foi encerrado no subdistrito de Paracatu de Baixo, com nossos pés na terra devastada pela ganância do capital e em diálogo com os atingidos pelo crime de Mariana. Plano Estadual de Educação. O Plano Estadual de Educação foi mais uma vez discutido na etapa final do Fórum Técnico de 15 a 17 de junho, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e mais de 600 pessoas participaram. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, Sindiúte-MG, marcou presença com uma grande delegação vinda de várias regiões do estado. O Outras Palavras prepara uma série de reportagens sobre as 20 metas contidas no projeto de lei 2.882 de 2015, que traz o Plano Estadual de Educação para os próximos 10 anos. Além do meio digital, nos 12 encontros regionais que percorreram todo o estado, também foram recebidas contribuições, sempre com o objetivo de enriquecer o conteúdo do projeto de lei que está em tramitação na Assembleia Legislativa. Calendário de lutas. A voz dos trabalhadores que lutam por seus direitos em busca de dignidade na vida e no trabalho. No dia 12 de junho, Dia dos Namorados, a Frente Brasil Popular lançou a campanha Beije Quem Você Ama contra o Golpe, em ato que aconteceu na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, e contou com a participação de militantes e da população que passava pelo local. O objetivo, segundo os organizadores, é espalhar por todo o Brasil que o amor e a união das pessoas pode combater o golpe. Vamos a Brasília com as notícias da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Momento CNTE. Representantes de 16 sindicatos de vários estados filiados à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, reuniram-se na sede da instituição em Brasília. Entre as pautas discutidas na reunião estavam diretrizes para a terceira Conferência Nacional LGBT, que acontecerá em Brasília de 24 a 27 de abril deste ano. Além de ações que serão realizadas durante o mês de maio, em especial no dia 17 de maio, Dia Internacional contra a Homofobia. Também foram expostas as ações realizadas em cada estado. O secretário de Direitos Humanos da CNTE, Zezinho Prado, falou sobre as principais questões discutidas no coletivo. Começamos a discutir o material propriamente dito do mês de maio, que tradicionalmente a CNTE elabora 2 materiais em maio. O jornal mural e o cartaz, né? Então tratamos de vários assuntos, pensamos que precisamos abordar dentro das escolas essa dificuldade, essa discussão da proibição de se discutir gênero, identidade de gênero, que esse é um problema que não foi superado, né? Tem o problema da questão da violência ainda, que ela é muita, e talvez a necessidade de termos uma lei que criminalize essa violência. O secretário falou ainda sobre a expectativa para a terceira Conferência Nacional LGBT. A principal expectativa desta terceira conferência, uma é a questão de você ter um sistema nacional LGBT casado com o Pacto Federativo. Nesse Pacto Federativo, você precisa construir um sistema nacional LGBT de promoção e defesa dos direitos da cidadania. E o outro grande problema que a gente tem é justamente um marco jurídico nacional que criminaliza essa questão. A reunião do coletivo LGBT tem como objetivo ser um local de debate e construção das ações em defesa dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O secretário de Formação do Sintete do Tocantins, Jules Rimé Trajano, acredita no sucesso da conferência. A expectativa para nós, no momento, está sendo uma das melhores, porque nós já tivemos outras conferências, né? Tivemos um bom desempenho, boas estratégias e ações que foram colocadas nessas conferências, e acreditamos que agora a gente vem com mais poder, com mais conhecimento para fazer o enfrentamento junto a alguns estados e municípios que estão aí, né, barrando algumas questões LGBT. Agradecemos a sua audiência. Você fica agora com o nosso quadro de humor.